Fala aí, galera! Sejam muito bem-vindos ao canal. Se tu gosta de investimento, sobre educação financeira, sobre como se aposentar na Bolsa de Valores, meu nome é Evandro Lennon e eu tô aqui pra ajudar vocês, galera. E hoje eu trouxe um convidado muito especial, Darlan. Cara, prazerzaço aqui, recebeu o cara na pobre Nevers House. E o cara veio aqui pra ajudar a gente, galera. Esse vídeo aqui vai ser especialmente pra mostrar pra vocês o que mudou no imposto, tá? Na declaração 2023. Aí os caras vieram com uma pica enorme, mudaram um monte de coisa aí. Algumas coisas foram pra melhorar, outras foram pra confundir, como todo ano, né, Darlan? Os caras são incríveis, né? Todo ano tem mudança. Acho que a mudança é pra melhor, não tava muito bom, tava meio ruim também. E esse cara aqui, galera, ele é contabilista profissional, ele tem contabilidade, ele faz esse trabalho, leva tudo muito a sério. E se você acha, cara, se tu acha que isso aqui não é necessário, tu tá perdido, meu irmão, porque se eles bloquear o teu CPF, suspender, sei lá, tu não tem mais nada, tu não saca mais um dividendo, tu não movimenta mais conta bancária, tu não faz mais nada. Não adianta tu ter um puta investimento se tu não sabe declarar teu imposto de renda ali certinho ou não delega isso aqui pra uma pessoa competente, né, Darlan? Tá certo, galera? Então é isso aí. Não esquece de curtir, não esquece de se inscrever. Não te peço nada. Carecidamente aqui, trouxe o cara lá de longe, 3 quilômetros da minha casa, aqui pra gravar o vídeo pra vocês. Espero que vocês valorizem isso aqui, tá certo? É isso aí, galera, aí. Vamos lá. Bom, galera, para iniciar então, vou pedir pro nosso convidado aqui se apresentar. Por gentileza, Darla, conta um pouquinho aí quem tu é, de onde é que tu veio, o que tu faz da vida. Beleza, primeiramente, muito obrigado, agradeço a todos vocês aí que estão prestigiando o canal do Evandro aí, acompanhando os conteúdos dele, são conteúdos de qualidade. Já peço que se inscrevam no canal dele aí, tá? Deem o like também. Isso é muito importante, ajuda a valorizar e levar esse conteúdo para mais pessoas também que precisam, né? Pessoas que também estão investindo ou que, por algum motivo, algum critério, estão obrigadas a fazer a declaração de imposto de renda, né? E muitas vezes não sabem e o conteúdo acaba não chegando porque tu aí do outro lado não deu o likezinho e não se inscreveu no canal. Porra, cara! Pô, ajuda nós aí, né? Isso é muito importante, tá? Para valorizar o nosso trabalho também e pra gente continuar também trazendo conteúdos cada vez mais relevantes aqui para vocês. Galera, só fazendo uma aspas aqui, deixa aqui nos comentários aí se vocês querem que eu traga ele pra outro vídeo. E deixa, né, cara? Pelo amor de Deus, cara, vai fazer um puta trabalho aqui, não tô pagando nada, não vou pagar nada, tá vendo? Tá brincando comigo, pegadinho? E o cara tá fazendo tudo de bom coração, ele quer ajudar mesmo, tá? E eu peço que vocês valorizem isso. Então tá, galera, vou me apresentar, meu nome é Darlan, trabalho com contabilidade já há 12 anos, atendendo empresas de médio e grande porte, atendendo também pessoas físicas que fazem movimentações monstruosas na Bolsa de Valores, e tudo que a gente vai trazer aqui pra vocês são conteúdos que vão beneficiar na hora que vocês forem fazer o preenchimento da declaração de imposto de renda. É muito importante que vocês prestem bem atenção no que vai ser abordado aqui nesse vídeo, e se vocês tiverem alguma dúvida também, vai ter as minhas redes sociais aqui na descrição do vídeo, vocês podem estar entrando em contato comigo ou com o Evandro também, né, pra gente estar ajudando vocês aí pra não ter nenhum problema na hora de fazer a entrega da declaração de imposto de renda. Então, Darlan, pra começar o negócio, tá? A gente tá bem à vontade aqui, a gente é amigo de longa data, galera. Pra quem não sabe, a gente estudou no ensino fundamental junto, cara. Ensino fundamental, quando esse cara que tinha um cabelo comprido, era um nerdola da escola lá, eu já conheci o cara. Então, cara, eu fico feliz demais ver o crescimento dele, cara, ver que a gente tá num caminho muito parecido, né, Darlan? Cara, isso aqui é recompensador demais. E pra começar o vídeo, então, galera, antes que vocês me chamem de enrolão, que eu tenho a fama de enrolão, eu sei. É verdade. A gente quer saber aqui, Darlan, de ti, quem é que precisa declarar essa porra, afinal? A primeira coisa que a gente tem que observar é se o cara lá do outro lado, a pessoa que tá olhando ali, ela tem operações em bolsa, se ela tem um trabalho assalariado, que ela tem uma renda formal todos os meses ali, né? O primeiro critério que obriga a pessoa a entregar a declaração de imposto de renda é o rendimento tributável, que de fato ela recebe no trabalho dela. Então, esse primeiro fator seria o quê? Seria o salário mensal mesmo que tu recebe lá da empresa, né? Acredito que muita gente trabalha assalariado ali, né? E não só faz investimentos na Bolsa de Valores. Isso é bom a gente frisar. Então, o primeiro critério seria o quê? Se tu tem um rendimento tributável acima de 28.559,70, tá? Esse seria o primeiro critério. Não é uma alteração ainda, isso daí já vem de anos anteriores. Essa alteração vai acontecer em 2024. O governo Lula prometeu que vai alterar essa faixa de isenção e vai aumentar. Mas isso é tema para um outro vídeo, ainda não tem nada concreto, né? Até que saia de fato, né? Pô, Darlan, quer dizer então, cara, que se o cara ganha 2 e pouquinho por mês ali, mais um décimo em férias no ano,
tem que declarar. Infelizmente sim, né? Infelizmente sim. Isso, a tabela de imposto de renda já tem vários anos que ela tá defasada, né? Ela precisa ser atualizada, mas isso não acontece, né? Por parte do governo, de governos anteriores. É porque o governo federal tem uma grande arrecadação também, com relação a essa não atualização da tabela de imposto de renda, Sim, né? sim. Então tem que observar esse critério aí da renda, que é o primeiro deles, né? Então o cara ganhou mais que isso, tem que declarar e pagar. Então, Depende. Aí tem um porém. Muitas vezes, se o cara ganhou só 28.600, talvez ele até tenha valores a restituir, entendeu? Mas se o cara ganhou 28.600 lá, digamos assim, e tem mais uma renda de aluguel por fora de uma casa lá, possivelmente ele vai ter que pagar imposto de renda. Mas aí tem algumas nuances que pode ser que ele acabe restituindo. Por exemplo, se ele tiver despesas médicas, despesas com educação lá, tudo isso é dedutível do imposto de renda. Mas isso eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais adiante no vídeo ali também, né? A gente vai fazer num outro vídeo também o que acarreta em não declarar o imposto de renda. Tu ganhou mais que 28 mil, achou que tava de boa, não declarou? Tem sim consequências, tá? Isso aqui a gente vai falar num outro vídeo, mas fica ligado. Então é isso aí, Darlan. Ganhou esse valor aí, acima de 28 mil. Porra, pra que tanto, né? Por que não arredondou pra 28 mil, né? Ganhou acima de 28.559 com 70 centavos, tem que declarar sim. E fora isso, Darlan, o que mais? Outro critério que te obrigaria a apresentar a declaração de imposto de renda seria o quê? Seria se tu tiver um rendimento isento acima de 40 mil reais. Rendimento isento e não tributável, o que é? Por exemplo, tu que é empresário lá e tu teve uma distribuição de lucros da tua empresa para tua pessoa física acima de 40 mil reais, mas o teu prolabore é de um salário mínimo, e tu não estaria obrigado a declarar imposto de renda pelo teu salário ali do empresário, né? Mas pela distribuição de lucros acima de 40 mil reais, tu automaticamente também está obrigado a apresentar a declaração de imposto de renda. Então isso é um outro critério que precisa ser bem analisado, né? Muitos empresários acabam se passando e deixam de apresentar a declaração e depois acabam tendo o CPF trancado. E aqui um parênteses então, porque a gente tá fazendo um vídeo bem voltado para investidor também, né, Darlan? Acima de 40 mil de dividendo, é obrigado a apresentar a declaração de imposto de renda. O Evandro salientou bem essa parte, que se é tu que investe na bolsa e já recebe rendimentos isentos de dividendos acima de 40 mil reais, tu automaticamente está obrigado a apresentar a declaração de imposto de renda. Então tem que ficar bem atento a essas informações aí pra te não se passar no prazo e também depois não incorrer em multa por ter que entregar a declaração em atraso. ou seja, então, Darlan, não ganhou acima de 28.559 reais, não precisa declarar. Não ganhou acima de 40 mil reais em dividendos, em rendimentos, que mesmo que não são tributáveis, galera, se ganhar acima de 40 mil, tem que declarar. Ganhou 39.999, esquece, não precisa declarar, tá? E o que mais, Darlan? Se tu é uma pessoa que tem um patrimônio acima de 300 mil reais, tu também já entra no critério da obrigatoriedade de apresentação da declaração de imposto de renda. Então, se tu tem um patrimônio acima de 300 mil reais avaliado, né, acima de 300 mil reais e comprovado, né, por exemplo, assim, eu tenho uma casa de R$500 mil no meu nome lá, e esse valor efetivamente consta em escritura, eu automaticamente já estou obrigado a fazer a apresentação da declaração de imposto de renda também, tá? Então, esses são alguns critérios que já eram estabelecidos de anos anteriores, né, que te obrigam a fazer a apresentação da declaração de imposto de renda. Tem outros critérios ainda, tá? Mas a gente não vai trazer no vídeo aqui para não ficar muito extenso. É que a gente volta mais para investidor, né? Exatamente. Mas são critérios que, querendo ou não, acionam o gatilho, porque tem uma espécie de gatilho, né? Para receita. Exatamente. Então, se tu acionou um desses gatilhos aqui, cara, se tu não declarar, tu tá errado. Agora a gente vai passar para as novidades, né? Para você que é investidor aí, né? Que se preocupa, poxa, mas eu quero saber com relação às alterações que aconteceram para mim que invisto na Bolsa de Valores, o que de fato alterou, o que eu preciso me preocupar, né? Porra, galera, é importante pra caralho isso aqui, meu. Porque, cara, todo mundo fica na dúvida. Eu, cara, que invisto na bolsa há muito tempo, se eu não tenho a ajuda do cara aqui, eu fico louco, meu. Quando eu tô muito doido, eu não me controlo. Por que não? Tu vê, né, Darlan? É a questão ali de vendas. Bah, Darlan, isso aqui até é um ponto pra entrar antes de ir pro próximo. A questão de vendas de fundos imobiliários ali. O cara vendeu pouquinho. O cara vendeu pra R$50 de fundos imobiliários e teve lucro. Ele vai ter que pagar uma DARF, não vai? Vai ter que pagar uma DARF, exatamente. Se tiver lucro e tu tem que pagar a DARF, se tu pagou DARF, independente de qualquer investimento, seja fundo imobiliário, seja venda de ações, qualquer investimento que tu tenha que tributar, tu automaticamente também está obrigado a apresentar a declaração de imposto de renda. Mesmo que estes outros critérios invalidem a tua apresentação, mas como tu teve venda de valores com lucro em operações em bolsa, tu já tem que apresentar a declaração de imposto de renda. Pô, e o que seria isso aí, Darlan? Uma coisa eu sei, né? Vou falar um pouco do que eu sei e tu complementa, né? Eu sei que fundo imobiliário, se tu vender com lucro, fundo imobiliário não tem isenção como ações, né? Não. Fundo
Fundo imobiliário, tu vendeu com lucro, tem que pagar DARF, né? Isso. Pagou DARF, tem que declarar imposto de renda no outro ano. Se não pagou, tu vai ter que declarar DARF no outro ano e com multa ainda, né? Com multa e juros. Então, é tributável, galera. Venda de fundo imobiliário com qualquer lucro é tributável, tem que pagar DARF, tem que declarar no outro ano. Além de ser um dos gatilhos, ainda tem que pagar, né? Tem que pagar. Então, se não pagou, tá errado. Exatamente. Day trade, né, Darlan? Day trade também, né? Day trade também. Até uma das alterações agora, até que a gente vai trazer pro vídeo aqui também, porque o que acontece? Em época de pandemia, muita gente acabou migrando pra bolsa, tendo a bolsa como uma fonte de renda extra, mas muitas vezes acaba esquecendo que tem a parte burocrática com relação à Receita Federal. Então, esse ano, uma das alterações que a gente vai abordar no vídeo agora é para estas pessoas que realizam operações em day trade em bolsa de valores. Porque o que acontece? Em anos anteriores, quando tu realizava uma única operação, seja lá com 5, 10 reais e ainda tu tinha um prejuízo, tu já estaria automaticamente obrigado à apresentação da declaração de imposto de renda. Então, muitas pessoas já me procuraram com um CPF trancado, porque se aventuraram lá em um mês que outro e tiveram prejuízo. É caso de vida real, galera. Cara, o que eu recebo de comentário de gente ou de amigos meus, pô, Evandro, vou fazer. Tchau, amorzão. O que eu recebo de comentários de gente, cara, que, vou fazer uns tradezinho aqui, isso aqui não dá nada. Cara, vai dar, meu. Vai dar. Para com esse negócio. Porque, cara, se tu ficar fazendo day trade a moda louca e não colocar essas operações aqui pra saber quanto deu de lucro, não pagar a DARF direitinho, cara, tu vai ter problema. Pode não dar o ano que vem, às vezes a Receita não pega. Os caras acham engraçado, né? A Receita não pegou esse ano, faz de novo. Cara, eles têm até 4 anos pra te ferrar, né? Até 5 anos. 5 anos. Pior ainda do que eu achava, né? Então, cara, para com esse negócio. É melhor a gente fazer certinho do que tá com o rabo preso, cara, e rabo preso com o governo. Darlan, não sei se tu compartilha da mesma ideia que eu, né? O único que não perde é o governo, né? Exatamente. É que assim, vocês têm que analisar o seguinte, hoje as informações, elas estão todas automatizadas. Então, a Receita Federal, ela faz o quê? Ela faz o cruzamento das informações. Ou seja, vou dar um exemplo prático para vocês de como que isso funciona. Vocês têm a conta de vocês lá na operadora de investimentos. Por exemplo, tenho conta na XP, tá? Eu realizei os meus investimentos através da corretora XP. A XP, ela já informa para a Receita Federal que tu realizou operações em bolsa de valores. Então, antes de tu fazer a tua declaração de imposto de renda, a Receita Federal já sabe que tu realizou as operações, entendeu? Então, quando a XP informa, a Receita já sabe que o Darlan ou o Evandro efetuou as operações em bolsa de valores, só que o Darlan e o Evandro não apresentaram a declaração, eles já sabem, poxa, o Evandro e o Darlan estão querendo sonegar aqui, ou estão querendo esconder alguma coisa, mas eu já sei que eles estão escondendo, entendeu? É aquele meme, né? Legítimo aquele meme, né? Que chega na hora da declaração de imposto de renda, a Receita Federal diz assim, tu tem que declarar. Daí o cara fala assim, tá, mas quanto eu tenho que declarar? Não sei, tu tem que saber. Porra, mas me fala quanto que eu tenho que declarar que eu declaro. E é bem isso daí, né? Eles já sabem. Galera, eles já sabem, tá? Eles sabem tudo que tu fez. Tem um imposto de dedo duro que eles chamam do fundo imobiliário, que eu vi no meu informe de rendimentos. Eu nunca tinha vendido fundo imobiliário, tá? Vendi primeira vez ano passado. Tu vai ver isso aí no meu. Que ele faz a minha declaração, tá, galera? E outra coisa, um outro adendo. Cara, não sente confiança em fazer declaração de imposto de renda? Eu não sinto, porque eu faço muito tradezinho, cara, não me sinto confortável. Prefiro delegar pra alguém, porque isso tem muita importância, né, Darlan? Que eu disse, eu não quero estar com o rabo preso. Não adianta eu ter 100 mil, 200 mil de patrimônio e depois eu estar com tudo trancado, né? Então, se tu não sente confiança, cara, delega pra alguém que sabe fazer. Quanto é que é o valor aí dela? Eu sei que não é nenhum absurdo, né, cara? Passa pra galera aí, se quiser fazer contigo pra ficar tranquilão. Tudo depende das operações que tu vai realizar na bolsa, entendeu? Porque acontece, tem vários tipos de operações. Por exemplo, assim, se tu é um cara que opera só na B3, ou então tu tem criptoativos, ou tu faz, sei lá... Mini índice, mini dólar. Exatamente. Porque que acontece? O Evandro trouxe um ponto aqui que é muito importante a gente salientar. Porque quando tu opera e tu tem prejuízos, esse prejuízo, se tu leva ele certo, de uma maneira controlada, ele vira um crédito pra ti em determinados investimentos, não em todos, mas na maioria dos investimentos, ele fica como se fosse um crédito pra te abater em lucros futuros. Então, o que acontece? Muitas vezes o cara tem prejuízo lá, mas ele quer continuar operando e ele começa a ter lucro, ele não leva em consideração esses prejuízos anteriores. Então, muitas vezes ele tá pagando um tributo indevido a mais do que ele deveria pagar por não utilizar esses prejuízos que ele teve em períodos anteriores pra compensar com os lucros que ele está tendo agora. Então isso é muito importante, por mais que vocês daqui a pouco queiram fazer, estudem então, né, a maneira mais correta, peguem os posicionamentos da Receita Federal ali, ou até que façam que nem o Evandro falou, procurem um profissional habilitado da área para auxiliar vocês, para não ter esses problemas depois. Mas Arlan, não enrola a gente, cara. Quanto é que é o valor, cara? A declaração de imposto de renda parte ali de em torno de R$250 ali, uma declaração simplificada com operações em bolsa de valores, né? Eu e o Evandro, a gente tem um negócio diferente
aqui, né? A gente já se conhece há muito tempo e tudo mais, né? Parceria. E promessa de romance. Basicamente, esse é o valor inicial, tá? Que nem eu comentei, se tu tem operações regulares em bolsa de valores, tu tem que fazer a composição destes saldos meses a meses ali, né? Com relação a pagamento de tributo. Pá, eu vendi lá, eu tive lucro, eu tenho que pagar, entendeu? Aí já é um outro valor também, porque a gente tem que fazer a construção, entendeu? E se tu é um cara, por exemplo, que tem vários tipos de investimentos, tu tem ações em bolsa de valores, tu opera opções de ações, tu opera mini índice, mini dólar, tu tem fundos de investimentos, tu tem renda fixa, aí o valor é outro, entendeu? Porque são tipos diferentes de investimentos e o trabalho é diferente também na declaração de imposto de renda, né? São formas específicas da gente fazer a informação para a Receita Federal depois. Mas papai com mamãe, ele só comprou o ano inteiro, recebeu um pouquinho de dividendo. R$250, valor Galera, base. parece dinheiro, mas é uma vez no ano. Isso aí é mais barato que o prejuízo que vocês tomam aí, né? Isso, vai atrás da Receita depois pra ver o tamanho da pica e vai ter que pagar igual ainda. Porque se der problema, tu vai ter que pagar o cara pra fazer igual, vai ter que pagar a multa se tiver e, galera, vai dar uma correria dos infernos. E torce pra ter Receita Federal na tua cidade, senão nós temos agora aqui na nossa cidade, a cidade é tá, galera? Então, a gente tem agora, tu lembra que não tinha? Mas por sorte, hoje a gente consegue fazer tudo online. Consegue? Assim. Que ignorância minha, cara, desculpa, hein? Cadê seus estudos? Tem algumas exceções, por exemplo, assim, ó, quando a pessoa ela recebe rendimentos acumulados, por exemplo, assim, mas isso daí é tema pra um outro vídeo, mas eu posso falar rapidamente. Tu tem um processo judicial de uma empresa ali, tu recebeu uma paulada ali, entendeu? Muitas vezes isso daí acaba caindo em malha, tu tem que ir lá e comprovar que de fato tu recebeu. Sim. É raríssimos casos, assim. 250 pila, então, inicia dali, né? Isso, exatamente. Pra ficar tranquilo, só manda as informações pra ti e faz a receita e entrega pro cara ali, lança tudo no sistema e só entrega a cópia pro cara tá aqui. Depois a gente pode trazer alguns casos pra vocês em um outro vídeo, a gente vai comentar também sobre o que acontece com pessoas que não declaram, pessoas que estão obrigadas a declarar e não declaram, né? Boa. A gente tem na verdade, eu tenho várias histórias de clientes, né, que acham que não vai dar nenhum problema, né, por não apresentar a declaração e acaba dando um baita de um problemão, né? É que nem eu digo, né, Darlan? Problema com o banco, tu posterga, tu renegocia, cara, é tranquilo. Tu engana a agiota, tu engana amigo, tu engana familiar, mas, cara, governo, meu filho, cara, até obrigado. Tu sem CPF é CPF cancelado, é que nem um cara morto. Exatamente. Né? Aí eu brinco, assim, com os clientes, né, cara, tu pode mentir pro advogado, pra quem tu quiser, mas pro contador tu não pode mentir, entendeu? O cara tá ali pra te ajudar, né? É o advogado do diabo, né? Eu sei que o cara é cristão, mas desculpa o palavreado. Não, mas, cara, o que a gente preza é o seguinte, né, é fazer o cliente pagar o menos possível de tributo dentro da lei, fazendo a coisa certa, fazendo a coisa certa. E tem formas de fazer isso daí, né, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica, entendeu? Só que nem eu comentei, tu tem que procurar um profissional habilitado que possa te dar as instruções corretas e que nem o Evandro falou, que não vá comprometer a tua vida ali na frente, entendeu? Outra dúvida, eu não posso abater prejuízo de fundo imobiliário com lucro de ETF. Não, isso é uma coisa que a gente tem que frisar bem, assim, geralmente tu só pode aproveitar prejuízos das mesmas operações que tu está fazendo. Então, se eu não me engano agora, me falha a memória, tu consegue aproveitar prejuízos de opções de ações em vendas de ações. Vou confirmar essa informação ali, né? Mas o critério é, tu só pode compensar prejuízos de operações que tu está fazendo. Um exemplo, eu tenho prejuízo acumulado de operações em ações. Eu só posso compensar o prejuízo das ações com o lucro da venda de ações. Se eu tenho prejuízo em operações de day trade, você que opera mini índice, mini dólar, tu só consegue compensar esse prejuízo em operações de índice e dólar, entendeu? Tu não consegue transferir esse prejuízo para outros tipos de operações. Isso aí também é importante, que não adianta tu dar uma de João sem braço. João sem braço. Boa. Não adianta dar uma de João sem braço aí tu achar que tu pode fazer de tudo, porque não dá, cara. Os caras não são fáceis de enrolar e tem os critérios, né? Não adianta tu querer fugir muito daquilo ali. Por exemplo, cara, eu tive muito prejuízo com o fundo imobiliário. Só que quando eu vi uma oportunidade de vender um ETF com lucro que deu de 2 semanas, cara, pensei, vou fazer, né, meu? Não adianta, não vou conseguir compensar o prejuízo do outro igual. Vou conseguir ganhar um pouquinho na outra ponta. Vendi, paguei a DARF. Inclusive, tu vai ver quando for fazer minha declaração de imposto de renda, paguei a DARF, já separei ali, só que isso é só pro ano que vem, que eu fiz esse ano, né? Outra coisa, né, Darlan? Tô dando uma de leigo aqui, porque eu sei que tem muita gente que não entende nada, né? Claro. A declaração do imposto de renda desse ano, se tu começou a investir esse ano, é só ano que vem que tu vai declarar, né? É só o ano que vem. É sempre o que acontece. Por exemplo, a gente vai fazer a declaração do ano de 2023, ela é referente ao exercício de 2022. Então, compreende toda a evolução patrimonial do ano de 2022. Então, se tu começou agora na Bolsa
Bolsa de Valores em 2023, tu tem que levar organizadas as informações para te saber o que tu vai informar para a Receita Federal no ano de 2024. Por isso que é importante vocês terem essa organização. Tu que opera na Bolsa de Valores, faz operações, sei lá, day trade ali, índice dólar, ou até mesmo em ações, começa a guardar as notas de corretagem, né? Porque esse é o atestado de que de fato tu efetuou operações e ali vai estar comprovada a movimentação que tu fez, seja ela prejuízo, seja ela lucro. Ou então a base documental é a nota de corretagem. Se tu comprou ou vendeu, obviamente, né? Se tu realizou outras operações aí, né? Sempre vai ter um documento correspondente, né? Outra coisa, né, só pra não deixar a galera preocupada. Isso aqui tá virando meio um podcast. Mas, cara, não tem problema, né? Eu acho que esse diálogo aberto, assim, entre dois amigos e uma dúvida de um cara mais leigo pra um cara mais especializado, eu gosto de olhar esse tipo de vídeo. Sim, Eu acho que a galera também vai curtir. Mais interativo, né? Isso. As notas de corretagem, só pra não deixar a galera preocupada, isso daqui não some do sistema, né? Não. As notas de corretagem, galera, você consegue ir na plataforma da tua corretora, toda a corretora vai ter isso aqui, tá? Os teus documentos, eles ficam guardados no sistema da corretora. Tu pode ver o extrato de notas de corretagem do ano inteiro. Não precisa estar ali, né, anotando, fazendo toda a coisa ali, né? O que tu tem que fazer só, se tu é alguém que já opera mais tempo aí, tu tem um resultado positivo, é apurar o ganho que tu tem de fato, entendeu? E isso se dá através das notas de corretagem. Essa composição que a gente fala, que eu e o Evandro, é o que, por exemplo, assim, cara, tu operou no dia 1 e tu teve prejuízo no dia 1 e lá no dia 2 tu teve lucro, tu tem que levar esse saldo atualizado pra te poder compensar o prejuízo do dia 1 com o lucro do dia 2. Se tu não compensa esse prejuízo, por exemplo, tu vai pagar o tributo em cima do dia 2 somente, mas tu deixou de aproveitar aquele crédito do prejuízo do dia 1, entendeu? Então acontece muitos casos, assim, de vir clientes pra mim que só pagam o DARF referente ao dia que teve lucro, entendeu? E esquece que ele pode utilizar o prejuízo. Então, assim, o cara, além de ele tá fazendo errado, ele tá pagando o tributo indevido, entendeu? Claro. Mas, né, claro, se o cara tá fazendo sozinho, tá procurando informação, eu não julgo, entendeu? Mas ele tá deixando de aproveitar um benefício que a própria Receita Federal disponibiliza pra ele, né, por falta de informação. Cara, eu tenho que dar risada, né? Porque o mercado, cara, tá sempre tentando te ferrar. E a maioria das vezes ele consegue, né? Quando tu consegue extrair um suco do mercado pra ganhar um lucro, daí tu vai lá e paga DARF, não compensa o prejuízo, cara, daí tu tá muito errado. Tu não vai ganhar dinheiro nunca assim, né? Não, a conta não vai fechar. Não vai fechar. Eu opero na bolsa também, eu sei a dor que vocês passam aí do outro lado. Traderzão, galera. O cara é Wall Street na veia aqui. Quem dera, né? Não, a gente tá no mesmo barco aí, pessoal, sabe? Então, assim, o que eu tento trazer pra vocês aqui, né? Eu até agradeço também mais uma vez, Evandro, por ter me convidado. Eu que agradeço, cara. Porque é sempre uma oportunidade ótima de falar pra vocês que estão começando também. Levem as coisas de vocês da maneira mais correta possível desde o início. Isso vira um hábito, entendeu? Então, muitas vezes o cara chega todo errado pra mim regularizar a situação dele na bolsa, além de eu ter que cobrar mais caro dele pra fazer o trabalho, porque dá mais trabalho compor a situação do cara pra trás, entendeu? E ajeitar a vida dele com a Receita Federal do que se ele tivesse levando as informações certas desde o início. É a tal da manutenção preventiva, né, cara? Tu leva o carro pro cara arrumar quando o motor tá fundido só, né, cara? Exato. É a mesma coisa, então não tem esse negócio, né? Comecei a investir esse ano, tá? Uma situação hipotética aqui. O que eu preciso te entregar no início do ano que vem pra te fazer a declaração de imposto de renda pra mim? Muito boa pergunta, Evandro, tá? Então, assim, recapitulando o que a gente já comentou aqui, o passo inicial seria o quê? Seria vocês guardarem as notas de corretagem de vocês. Agora tu me pergunta assim, cara, mas eu comecei agora e por sorte já tô tendo lucro nas minhas operações, entendeu? Não acontece. Já tô vendendo. Isso daí que é uma outra coisa, um outro detalhe importante que eu vou trazer pra vocês, tá? Se tu realiza operações em ações e tu não vende acima de 20 mil no mês, tu está desobrigado ao pagamento do tributo. Tu tá isento de pagar o tributo. Mas, por outro lado, tu tem que fazer a composição do teu preço médio das ações. Mas voltando à tua pergunta agora, Evandro, tá? Depois a gente entra mais nesse assunto. Então, assim, tu é um investidor que começou esse ano a operar eu vou falar só de bolsa de valores, tá? Nem eu comentei, tem outros critérios que te obrigariam a apresentar a declaração. Mas falando especificamente de bolsa de valores, quando tu realiza operações, tu tem que salvar, guardar numa pastinha mês a mês as notas de corretagem, porque é através das notas de corretagem que eu vou verificar os tipos de investimentos que tu tem, se tu teve lucro ou prejuízo, e também como eu vou fazer a composição dos saldos na hora de informar no programa da Receita Federal. Então, se tratando de operações
operações em bolsa de valores, basicamente o que vocês precisam é das notas de corretagem. Nota de corretagem aparece o dia que tu comprou, por quanto tu comprou, qual ativo tu comprou, e depois, quando tu for vender, aparece ali o dia que tu vendeu, o nome do ativo, o valor. Depois daí, galera, vocês vão entregar pro Darlan ali e ele vai conseguir ver por quanto tu comprou, que dia tu comprou, porque é importante o dia também pra saber do mês, né? Exatamente. O tanto que tu comprou, por tanto que tu vendeu, e ele vai ver, opa, deu lucro aqui, mas não passou acima de 20 mil. Deu lucro aqui, passou acima de 20 mil. Entendeu? Isso tudo tu vai conseguir controlar daí. Consigo controlar, se tratando de ações, tá? Então, assim, é importante vocês terem isso. Se tu é um cara que já opera, tu já tem que estar levando isso de maneira mais controlada, porque tu tem que ver se tu teve prejuízos, se tu teve lucros, e se também tu não tá obrigado a pagar o imposto. Que nem o Evandro comentou antes ali, que tem um imposto dedo duro. Então, sempre quando tu tem uma receita ou uma venda com lucro, a própria corretora já informa o imposto de renda lá de 0,001 centavo, para dizer assim, olha, o Evandro fez uma operação, vendeu uma ação aqui, teve lucro. Então a Receita já sabe, opa, o Evandro teve lucro nessa operação aqui. Então eu já sei que possivelmente ele vai ter que pagar o tributo ou não, de acordo com as operações que ele já efetuou ao longo do mês, entendeu? Então por isso que a gente tem que fazer essa composição da maneira certa, para vocês não terem uma dor de cabeça logo ali na frente, né? Isso, aquele valor é um valor simbólico, né? Você coloca, eu vi a primeira vez no meu informe de rendimentos, galera, porque eu não, como eu disse pra vocês, eu não tinha vendido fundos imobiliários ainda com lucro, tá? Eu vendi e agora a primeira vez apareceu no informe de rendimentos ali, 0,001 imposto dedo duro. Cara, é esse nome mesmo. Os caras são cara de pau, me colocam um nome desses mesmo. E é esse. É um valor simbólico que já é emitido de forma automática pra saber, pô, esse cara aqui tem que pagar a DARF desse negócio. Ele só não vai ter que pagar a DARF, né, salvo se entrar em algum daqueles critérios que a gente já comentou, né? Ele tem um prejuízo acumulado, vendeu abaixo de 20 mil, entendeu? Mas isso aí é uma coisa que daí a própria pessoa vai ter que ter na cabeça, né? Exato. Porque a DARF não vai ser o Darlan, o contabilista, que vai pagar no ano que vem. Isso aqui tu tem que levar controlado, né? Isso, porque se passou ali e tu tem que pagar a DARF, tu vai ter que emitir a DARF, pagar a DARF pra depois só mostrar pro contabilista no outro ano, né? Exatamente. Foi o que eu fiz. Exato. Que nem ações, ela tem essa exceção, se tu vendeu abaixo de 20 mil no mês, tu não está obrigado a fazer o recolhimento do imposto. Mas se tu vende cotas de fundos imobiliários com lucro, tu estás obrigado a fazer o recolhimento do imposto. Lembrando, tá, pessoal, uma informação muito importante, muito útil. Se tu vender no mês, por exemplo, agora de março, tu fez uma operação com lucro, o DARF vai ser recolhido sempre no último dia do mês subsequente. Ou seja, no final do mês seguinte, tu tem que fazer o recolhimento desse imposto referente à operação de venda com lucro no mês de março. Verdade, isso é importante porque a gente já se sente mais confortável que tem tempo, né? Isso. Cara, eu comprei dia 1º de fevereiro, é só dia 31 de março, não é só, né? Mas é até dia 31 do outro mês que tu pode pagar a DARF, Exato. né? E o que acontece com muitos investidores, Evandro, que é bom a gente salientar, é que o cara lá, que ele não tem esse controle, tá? E ele acaba não informando e não recolhendo esse DARF pela operação que ele vendeu e teve lucro. Então ele só vai ver lá em abril do ano que vem, quando ele tem que fazer a entrega da declaração. Só que os juros desse DARF já estão correndo desde o dia que ele realizou a operação com tem lucro. Juros, né, cara? Exatamente. O governo não tem almoço grátis, né? Exatamente. Então, assim, além de tu ter que fazer a informação correta para a Receita Federal, tu tem que recolher isso com multa e juros, entendeu? Então, por isso que eu digo, às vezes o barato sai caro, tu quer fazer por conta, tu quer esconder a operação da Receita Federal, mas aí tu tem um juros proveniente de uma operação que tu fez aí, né, sei lá, no início do ano, digamos assim, tu vai ter que pagar juros até o outro ano, entendeu? Quando tu vê que, de fato, tu teria que ter recolhido o tributo porque tu teve lucro naquela operação. O vídeo tá ficando grande, galera, mas, cara, tá muito completo, cara, porque é as dúvidas que eu sei que vocês têm, porque eram as dúvidas que eu tinha. Então, eu também paguei a DARF pela primeira vez agora ali. É bem tranquilo, galera, tem vídeo aqui no canal, pode dar uma pesquisada aí, até dar uma olhada, ver se eu fiz certo. Vou dar uma olhada lá, vou conferir lá. Tem um vídeo aqui que eu ensino, galera, a emitir a DARF no Cicalc Web, que é o site do governo federal, da Receita Federal, e daí tu vai lá no teu aplicativo do banco e paga a DARF, tá em dia, ano que vem tu só vai lá e mostrar pro cara que tá tudo certo. Exatamente. Né? Algumas das novidades que a Receita Federal trouxe pra esse ano, tá, que eu gostaria de salientar também, é com relação à declaração pré-preenchida. Já tinha no ano anterior, mas esse ano ela tá mais eficaz.
Porque à medida que passa, a Receita Federal também vai modernizando os controles deles lá e vão facilitando a nossa vida aqui, né, por outro lado. Então, através do gov.br, se tu tem o selo prata ou ouro, tu já consegue fazer a tua declaração pré-preenchida. Que nem eu comentei lá, quando a Receita Federal ela faz o cruzamento de informações, né, com as corretoras, com bancos e tudo mais, através dessa declaração pré-preenchida com o gov.br ali, tu já consegue buscar de forma automatizada essas informações. Lembrando só que a responsabilidade de conferir as informações é do contribuinte. Então a Receita Federal ela vai te ajudar até um certo ponto, mas ela não vai fazer a composição do teu preço médio de ações, ela não vai informar se tu teve uma venda de fundos imobiliários com lucro, entendeu? Isso ela não vai fazer. Quem tem que fazer é tu. Então essas informações, quem tem que levar certo é a pessoa quem está fazendo a declaração de imposto de renda. Então, outra coisa que vai facilitar também, a informação de imóveis já vai trazer automático através da declaração pré-preenchida, doações efetuadas já vai trazer automático também, informações de criptoativos. Tem exchanges que já fornecem essas informações para a Receita Federal, porém tem outras exchanges que não fornecem ainda, né? Fica a critério do Boa entrar nesse assunto aqui, galera. Vai ficar podcast mesmo, se tu achar que tá muito comprido, vai passando as coisas que for do teu interesse, não tem problema. Cara, é que é muita coisa interessante. Na boa mesmo, cara, é tudo que precisa. Eu fiquei com uma dúvida agora de novo. O pessoal tá achando que criptomoeda é bailão, né? Não precisa declarar nada, pode fazer day trade o dia inteiro que não vai dar problema. Não dá problema, Darlan? Não, dá problema sim. Dá problema. O que acontece é o seguinte, já era uma preocupação da Receita Federal, tá? Em buscar essas pessoas que efetuavam operações em criptoativos. Então, muitas exchanges, né, já estão disponibilizando para a Receita Federal as operações que as pessoas físicas estão efetuando em criptoativos. Tem exchanges ainda que não estão coligados com a Receita Federal, ou seja, aquela pessoa física que está fazendo operações em criptoativos que não está coligado com a Receita Federal, ainda o exchange não disponibilizou ainda as informações, esse cara teoricamente ainda não está lastreado pela Receita Federal, mas não quer dizer que ele não possa estar obrigado a fazer a declaração de imposto de renda, porque nem tu comentou, né? A Receita Federal ela tem um prazo de 5 anos para buscar encher o saco. Exatamente, essa movimentação desse cara. Então, se tu tá começando a ter resultado, já tá tendo cara, já vai levando certas informações desde agora pra te não ter dor de cabeça, né? E assim, ó, vai ter que declarar, meu, pega e declara logo, né? É que nem tu aquela vez, era muito recente no início, e eu pedi pro Darlan, pô, cara, tenho R$2.000 aqui, será? Tinha, né, 2.000, agora deve ter uns 500, porque do jeito que desvalorizou. E eu disse pra ele, cara, será que eu preciso declarar isso aqui? Darlan na hora, né, meu? Cara, vai declarar igual, pega e bota, né? Coloca certinho já. Deixa mais completo possível, né? Cara, a informação na declaração de imposto de renda, ela nunca é demais, entendeu? Desde que a informação esteja correta e também não vai te comprometer. Sim. É importante deixar claro isso. O cara vai colocar um monte de coisa lá que não tem nada a ver, entendeu? E acaba... Tráfico, lavagem de dinheiro, né? Cara, isso não precisa, tá? Esquece isso aí, cara. Isso daí deixa frio. Isso aqui daí ele te ajuda a fazer de uma outra forma. Cara. E o na essa, meu irmão. Cara, isso daí é tema pra um outro vídeo também, né? Pra declarar só tráfico e... e lavagem de dinheiro. Exato, Cara, o que mais a gente tem ali ainda, Nana? Cara, assim, ó, vamos falar um pouquinho rapidamente. Os maiores beneficiados pelas alterações, tá? Que a Receita Federal trouxe. São aquelas pessoas, por exemplo, assim, que realizam operações em day trade e venderam, compraram abaixo de R$40.000 ali. Essas pessoas, elas estão desobrigadas a apresentar a declaração de imposto de renda. Se vendeu acima de R$40.000 ali em operações de índice dólar, cara, tu vai ter que declarar. Mas se tu é uma pessoa que faz buy and hold, né? E tu só compra os papéis, né? E tu não faz operação de venda, tu não vai precisar declarar, né? Ainda que, por exemplo, assim, mas eu recebo dividendos também, né? O dividendo, ele é um rendimento isento e não tributável. Então, se tu recebeu abaixo de R$40.000 de dividendos isentos e não tributáveis, tu também está desobrigado a apresentar a declaração de imposto de renda. Esses são os maiores beneficiados. Então, se tu tá pensando hoje em querer se aventurar na bolsa de valores, ou fazer operações em índice dólar, que é o mais comum hoje, eu acho, né? A galera chega no mercado deslumbrada com esses vendedores de cursos aí que vendem ilusões, né? E aí, acho que vão enriquecer da noite pro dia, né? Lembrando só, pessoal, bolsa de valores tem que ser levada a sério, tá? Muita gente entra em depressão e faz um monte de cagada aí, né? Então, levem a sério isso. Cara, das partes, né? Então, das novidades da Receita Federal, as mais importantes foram essas, tá? Galera, agradeço demais aí pela presença de vocês, então, nesse vídeo aqui. Vou me despedir do meu camarada, Darlan. Muito obrigado. Muito obrigado aí, cara. Agradeço demais. Mesmo. Vocês viram que o cara é um gênio do negócio. Não esquece de curtir, galera. Não esquece de se inscrever. O contato dele aí tá aí embaixo na descrição de novo. Se precisar aí fazer uma declaração, pode ficar sem
medo, o cara controla aqui patrimônio milionário, que eu sei. É ou não é, Darlan? É verdade, eu falei pra brincar, mas ele não riu, é verdade. Então, cara, só pegar o contato do cara aqui, passa a declaração, fica sem dor de cabeça, assim como eu faço também. É isso aí, galera, aquele forte abraço sempre, até o próximo vídeo e valeu! Valeu!